Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Medo de bebês? O motivo real por que os casais cristãos se sentem tão atraídos pelo planejamento familiar não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com o medo. Temos medo de não ter condições de sustentar uma família grande. Temos medo de não conseguir tomar conta de tantas crianças. Alguns temem que, sem o planejamento familiar, eles teriam de renunciar às vantagens de que tanto gostavam em seu modo de vida. Alguns desses temores são legítimos, outros não. Mas as feministas querem que tenhamos pavor de famílias grandes. O motivo delas é que ter bebês e criá-los custa tempo precioso, o qual deveríamos investir nos nossos interesses pessoais. Muitos evangélicos estão confusos com relação a essa questão, pois alguns líderes cristãos afirmam que nós temos a obrigação de planejar nosso futuro, como se a Bíblia nos ensinasse a fazer planos para evitar a bênção de Deus. E as organizações de defesa da ecologia estão em plena atividade promovendo o controle da natalidade e provocando desânimo nos casais na esperança de diminuir o risco da chamada explosão populacional. Não é estranho? Como é que um indefeso nenenzinho, sussurrando inocentemente em seu berço, pode causar uma situação de quase pânico entre pessoas adultas? Um líder evangélico chegou a dizer que os bebês são um flagelo da nossa época e que eles arruinam famílias inteiras e podem custar a saúde física e mental ou até mesmo a vida de uma mulher. Na opinião das feministas evangélicas, ter filho acarreta perdas financeiras, perdas de oportunidades, tensões no casamento e até mesmo o fato assustador de que ter bebê significa um enorme investimento de tempo e energia que os pais poderiam investir em atividades pessoais. Como bem dar para perceber, os bebês não estão sendo muito valorizados, mas vamos dar uma olhada mais de perto para ver o mal sutil que está causando essa desvalorização. Medo de virar mendigas. Quase sempre alguma revista aparece com artigos de especialistas mostrando os gastos que teremos para criar uma criancinha. Eles quase chegam a declarar: não faça isso, você não terá condições de ter um bebê. Num livro de sociologia, as feministas evangélicas citam um estudo realizado por Thomas J. Spenched. Veja o que elas dizem. Ele constatou que uma família de baixa renda com apenas um filho gastará 40% de sua renda na criação desse filho por um período de 18 anos. Em contraste, uma família de renda elevada gastará só 26% de sua renda na criação de um filho até os 18 anos. As despesas vão aumentando com o crescimento da criança. Repare na ideia de que os filhos são eternos consumidores e jamais realizam nenhum trabalho produtivo. E como é de esperar, os gastos aumentam com a chegada de mais filhos à família. Contudo, as despesas do primeiro filho são aproximadamente o dobro das despesas do segundo filho numa família de 2 filhos. Esse estudo tem uma aparência intelectual bem impressionante. Mas tome cuidado, esses cálculos e qualquer outro cálculo semelhante não tem nada de científico ou exato. Como é que as famílias de baixa renda gastam 40% de sua renda na criação do primeiro filho e 20% na do segundo, e presumivelmente o 20% na de cada filho que vem depois? Isso significa que nenhuma família de baixa renda teria condições de ter mais que 3 filhos, pois 4 filhos custariam 100% da renda da família. Não dá para acreditar nisso, pois há muitas famílias americanas de baixa renda com mais de 3 filhos que estão vivendo satisfatoriamente. Como filha mais velha, eu mesma cresci numa família de baixa renda, com meus 6 irmãos, mas nenhum de nós teve de passar fome para aliviar o orçamento da família. Somos a geração mais rica da história humana, mas somos as pessoas que mais têm medo dos custos da criação de filhos. Talvez seja porque não compreendemos como nossos modos de vida são esbanjadores e que realmente nossos filhos não precisam de muito a fim de crescerem felizes, saudáveis e dedicados a Deus. A sociedade de consumo em que vivemos nos força a ter poucos filhos a fim de que possamos adquirir mais bens materiais. Para os especialistas,
Ter uma família grande significa ter muitos gastos e depender dos programas governamentais de assistência social. Mas eles não entendem nada de filhos. Será que o menino realmente precisa de um quarto só dele? Caras escolas de educação infantil, calças jeans na última moda, montes de CDs para tocar em seu aparelho de som pessoal e todas as outras coisas que os entendidos de hoje consideram indispensáveis para os filhos de todos? A resposta é simples: não. As crianças não precisam comer bifes todos os dias para sobreviver. Vestir roupas usadas não é o maior escândalo social. Alimento, roupas, um lugar para morar e amor são o suficiente para deixar qualquer cristão satisfeito. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Até mesmo uma criança. Medo de escravidão. Quando era feminista, eu cria que os filhos atrapalham a nossa privacidade e os momentos de romance. Outra feminista que concorda com isso diz: mesmo que o marido e a esposa tenham a mesma opinião na maneira de criar os filhos, pode parecer um alto preço a pagar em termos de liberdade pessoal, cumprir de modo concreto as responsabilidades do dia a dia na criação deles. Neste momento, você deve estar se sentindo desanimada, imaginando para onde é que foi toda a sua liberdade e desejando que você nunca tivesse tido um bebê em primeiro lugar. O apóstolo Pedro tem algo para nos dizer sobre a falsa liberdade que o feminismo nos oferece. Quando li pela primeira vez suas palavras, fiquei pasmada. Pedro estava falando diretamente da minha posição feminista egoísta. Ele aconselhou que eu tomasse cuidado com certos indivíduos dentro da igreja que iriam tentar me levar de volta aos erros dos quais eu tinha acabado de escapar. Ele disse: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 19. Vamos examinar por um minuto que tipo de liberdade as feministas evangélicas querem nos dar no lugar da maternidade. Elas aprovam o aborto, o homossexualismo e o divórcio. Que liberdade os bebês nos custam? Eles atrapalham nossa liberdade de amar e servir a Deus? Não. Eles podem atrapalhar nossa liberdade de nos entregar aos desejos libertinos da carne. Um livro evangélico liberal nos mostra como a busca de liberdade e autonomia da mulher leva ao medo de ter bebês, analisando o seguinte caso. Quando Eliana começou a se dedicar a uma carreira profissional fora do lar, sua maneira de ver o seu papel mudou de tradicional, ser esposa e mãe é o chamado mais importante da mulher e a mulher deve subordinar seus interesses aos interesses da família, para igualitário ou moderno. A mulher deve lutar para usar todos os seus talentos e capacidade a fim de se realizar na esfera do mercado de trabalho, tal qual faz o homem. Agora, Eliana não mais tinha aquela vontade de parar de trabalhar fora para criar filhos. Ela até começou a duvidar se queria ter filhos. Para a mãe que trabalha fora, a chegada de um bebê que não foi planejado é um desastre, atacando sua preciosa liberdade, conforme dizem as próprias feministas evangélicas. No sistema de papéis sexuais tradicionais, o marido trabalha para sustentar a família e a esposa se dedica totalmente ao lar. As mulheres que vivem desse jeito poderão talvez achar que uma gravidez inesperada é uma surpresa, mas com toda a probabilidade elas não verão tal acontecimento como um desastre, como seria o caso de esposas que vivem conforme o padrão moderno de igualdade sexual. No sistema de igualdade sexual, as mulheres são iguais aos homens e têm o direito de trabalhar em todas as ocupações que os homens trabalham. As mulheres que seguem suas aspirações pessoais, tais como a realização profissional, não podem se dar ao luxo de ser indiferentes às despesas que os filhos causam. Elas têm de planejar cuidadosamente o número de filhos que terão e a época de cada nascimento. Contudo, no caso dos casais que vivem a igualdade sexual e seguem seus próprios interesses, o que acontece se eles tiverem uma gravidez imprevista?
Eles são mais inclinados a ver o aborto como uma medida necessária do que os casais de mentalidade tradicional. Entre os casais que sentem que os filhos seriam uma carga financeira e prejudicariam os interesses pessoais, o aborto parece ser uma opção viável no caso de uma concepção inesperada. Para defender a permanência das esposas em todas as ocupações no mercado de trabalho lá fora, essas feministas evangélicas estão tentando fazer o aborto parecer uma opção respeitável. Mas se por causa de uma carreira profissional a chegada de um bebê se torna um desastre na vida das esposas, então as carreiras é que são um desastre. Os bebês só são uma prisão para nós, se o desejo real do nosso coração é estar longe do lar. Mas será que trabalhar duro no escritório das 9 da manhã até as 5 da tarde é realmente uma experiência mais maravilhosa do que embalar seu bebê no colo ou ensiná-lo brincadeirinhas enquanto ele grita de alegria? Sim, os bebês são um flagelo da nossa época. Eles são um flagelo para as esposas que estão mergulhadas em interesses pessoais. Infelizmente, essas mulheres não só esqueceram que suas próprias mães se sacrificaram para tê-las, mas também não querem levar suas cruzes e seguir Jesus. Com isso, elas mostram claramente que não merecem ser discípulas de Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 38.